Olá. Quando a gente olha para uma imagem do cérebro, assim, à primeira vista, parece um emaranhado, né? Uma massa toda enrugada, cheia de dobras que, sei lá, parecem aleatórias. Mas existe uma lógica por trás disso. Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos dar uma de cartógrafos e usar o material que a gente tem para decifrar o mapa básico do córtex cerebral. A nossa missão aqui é bem clara: transformar essa imagem que parece super complexa num guia que dá para entender. A gente vai identificar os grandes continentes do cérebro e as fronteiras que separam cada um deles. E esse é um ponto fundamental, né? É como aprender a ler um mapa antes de sair para explorar um lugar novo. Não dá para falar de função, de memória, de linguagem, se a gente não souber primeiro onde as coisas ficam. Entender a localização dos lobos, dos sulcos, é o primeiríssimo passo. Ok, vamos analisar isso então. O ponto de partida do nosso material é a divisão do córtex em 4 grandes territórios. Os lobos. Começando pela frente, aqui na região da testa, a gente tem o lobo frontal. Logo depois dele, mais para trás, vem o lobo parietal. E continuando essa viagem para a parte de trás da cabeça, lá na nuca, o material destaca o lobo occipital. Uhum. É interessante ver como tem uma ordem, né? De frente para trás. A anatomia segue uma lógica. Exato. E, para fechar os 4, na parte de baixo, ali na lateral, fica o lobo temporal. Pois é. Então, o que é fascinante aqui é que a gente tem esse mapa de 4 regiões principais: frontal, parietal, occipital e temporal. E embora o nosso foco hoje seja só estrutura, essa geografia é a base para tudo. É a base da especialização funcional do cérebro. Certo. Agora que a gente tem os territórios, como o cérebro desenha as fronteiras entre eles? O material que a gente está usando destaca 3 divisões principais, que são chamadas de sulcos. O primeiro marco é o tal do sulco central. O material diz que ele basicamente separa o lobo frontal do lobo parietal. E se a gente conectar isso com a função, o sulco central não é uma linha qualquer, de forma alguma. Ele é um dos pontos de referência mais importantes da neuroanatomia. É crucial para a gente localizar as áreas motoras e as sensoriais. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos para a segunda fronteira, o sulco parieto-occipital. A função dele é dupla, né? Ele separa o parietal do occipital e, mais embaixo, o occipital do temporal. Exato. E é importante pensar que essas estruturas não são linhas. Elas são mais como vales, sabe? Isso cria uma topografia tridimensional que é riquíssima e, claro, funcional. Entendi. Isso nos leva à terceira e última grande divisão que o material menciona, o sulco lateral. E aqui tem um detalhe interessante que o material aponta. Por ele ser tão profundo, o termo mais correto seria fissura lateral. Essa fissura cria 2 separações bem importantes. Ela separa o lobo temporal do lobo frontal, na frente. E também o lobo temporal do lobo parietal, um pouco mais para trás. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre a precisão da linguagem na ciência. A diferença entre sulco e fissura pode parecer pequena, mas em anatomia cada termo tem um significado muito exato. Dominar essa terminologia é um desafio enorme para quem estuda o corpo humano. Exatamente. A quantidade de detalhes para memorizar é gigantesca. Para quem está nessa jornada de aprendizado, ter as ferramentas certas é crucial. Falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É como ter um mapa detalhado e interativo para navegar por esse conhecimento todo. Então, o que tudo isso significa? Vamos juntar as peças. A gente construiu um mapa mental. 4 lobos, o frontal, parietal, occipital e o temporal. E 3 fronteiras principais: o sulco central, o sulco parieto-occipital e a grande fissura lateral. E entender essa organização no espaço é o alicerce de tudo. Sem essa base, qualquer conversa sobre função cerebral vira uma coisa abstrata, sabe? A gente acabou de descrever o palco,
o palco onde o pensamento, a memória e a percepção acontecem. E ter essa imagem mental, mesmo que seja uma versão simplificada, transforma a maneira como a gente enxerga o nosso próprio cérebro. Deixa de ser algo, sei lá, misterioso e passa a ser uma estrutura organizada que dá para mapear. Bom, para concluir, hoje a gente fez um tour pela superfície do córtex. Identificamos as principais regiões e as divisões entre elas. E como uma reflexão final, o mais fascinante para mim é que, embora a gente tenha focado muito nas separações, a verdadeira genialidade do cérebro está na rede de conexões, nas conexões que atravessam essas fronteiras. Os sulcos não são só divisores, eles são, na verdade, vales que abrigam incontáveis pontes de comunicação. Isso nos deixa com uma pergunta, então, uma para continuar pensando. Se a estrutura dobrada do cérebro serve para maximizar a área de superfície dentro de um espaço limitado, otimizando o poder de processamento, que outras estruturas na natureza, ou até na tecnologia, usam esse mesmo princípio de compactação inteligente para melhorar sua função?